Prontinho. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início ao nosso último aulão, né? Preparando para o Enem. Hoje nós vamos ter física com o professor Gabriel França. Vai estar resolvendo algumas questões e explicando de uma forma mais descontraída, né, Gabriel? Como os alunos vão estar resolvendo a física no Enem aí para conseguir uma boa nota. Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. E a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos, galera. Com muito prazer que eu vou dar aula para vocês nesse sábado. E nós vamos começar a falar sobre questões que mais caem no Enem, questões que são repetidas vezes, parecidas no Enem. E dentre essas questões, nós vamos ter 3 conceitos, que é de termologia, elétrica e ondas. Eu poderia falar de mecânica, eu poderia falar de outras, mas essas eu me garanto que vai cair no Enem. Então, vamos lidar com termologia, ondas e elétrica. E é desse jeito que a gente vai começar esta primeira questão. A primeira questão, galera, é sobre termologia. E sobre termologia, nós temos que prestar atenção que, na maioria das questões do Enem, você tem esta fórmula aqui, ó. O que é essa fórmula? Que a gente fala até de que macete. Q é a energia, M é massa, C é a constante ou o calor específico do material e delta, T, é a variação da temperatura quando você aquece uma água, por exemplo. Você vai ver na questão aqui por que nós vamos usar esse que macete. E isso cai no Enem várias e várias vezes nas edições. Então, provavelmente vai cair 1 até 2 questões. Então, vamos lá. Aqui é uma questão do Enem, tá, pessoal? Tá falando assim, mesmo para peixes de aquário com peixes arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal é de 26 a 28 graus Celsius. Beleza, então lá o aquário é em torno de 26 a 28. Bem como sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário, na média desejada, utilizam dispositivos de aquecimento como termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Então, nós temos um aquário com litragem de 50 e tem 50 watts otimizados para suprir a taxa de resfriamento. O que está acontecendo aqui? O aquário tem que manter nesta temperatura de 26 a 28 graus. E ela perde essa temperatura para o ambiente. Então, o que o motor faz? Aquece. E aí, para ficar constante. Só que aconteceu o seguinte: essa taxa pode ser considerada praticamente constante, né? E blá, blá, blá. E aí ele fala para utilizar o calor específico, é 4 kJ por... Quando tem -1, galera, é por quilograma Kelvin, que a temperatura é aqui em Kelvin, e a densidade fala 1 kg por litro. Quando tem o -1, é por. Então, a cada 1 litro, você tem 1 kg de água. São 50 litros, são 50 kg de água. Aí tá falando assim, ó, se o sistema de aquecimento, esse é o comando da questão, for desligado por 1 hora. Opa, nós tínhamos um aquário que perdia calor para o ambiente e tinha um motor que aquecia esse aquário para ficar constante. Só que esse motor desligou. Se esse motor desligou, o aquário está perdendo 50 watts de energia. 50 watts significa 50 joules a cada segundo de energia para o ambiente. E ele quer saber qual é o valor mais próximo da redução dessa temperatura de água no aquário. Então, o que a gente tem aqui? Coisas importantes. Nós precisamos saber o quanto que a temperatura diminuiu nesse intervalo de tempo de 1 hora. Vejam só, a massa do aquário, nós sabemos que, como é 50 litros e tem 1 quilograma por litro, nós temos aqui 50 quilos. O calor específico, galera, o calor específico é 1. O tempo, o intervalo de tempo que nós temos aqui nós temos que descobrir. É isso que nós temos que descobrir. Qual é a redução de temperatura do aquário? E aí nós temos que descobrir qual é o ΔT. Beleza, o que nós temos? Logo, olha só que coisa importante. Nós temos a potência, que é 50 watts, que é igual a 50 joule a cada 1 segundo. Bom dia. Olha só, gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Esse aí já conheço já. Meu aluno. Bom dia, Pedro. Vamos lá.
Olha só. Aí, galera, você tem 50 watts é o que cai no Enem. 50 watts significa 50 joules a cada 1 segundo. 50 watts significa 50 joules a cada 1 segundo. Lembre disso. Só que ele ficou 1 hora desligado. Então a água foi perdendo 50 joules em 1 segundo. 1 hora desligado? Gente, 1 hora multiplicando por 60, que é minutos, e multiplicando por 60, que é segundos, porque 1 hora é 60 minutos, e 1 minuto é 60 segundos, nós temos 60 vezes 60, 3.600 segundos. Isso por uma regra de 3 simples, nós sabemos que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Eu estou querendo descobrir qual é a energia que a água doou para o ambiente, sabendo que ela doa 50 joules por segundo, que significa 50 watts. Lembra, watts é joule por segundo. Por que eu estou destacando tanto isso aqui? Porque isso cai no Enem. Eu tenho certeza que potência em watts cai no Enem, e watts significa o quanto de energia gasta ou recebida em 1 segundo. Ok. Então, o que aqui? Você tem 3.600 vezes 50, você pode perceber 3.600 vezes 50. Eu multipliquei esse cara aqui. E Q vezes 1 é Q. Tá lá. E aí você pega este galerinha aqui, esse 3.600 vezes 50, e substitui no quê? 3.600 vezes 50 é igual a 50, que é a massa, tá? Em quilograma. Nós temos que perceber que a constante que está lá em cima, onde que estou com a seta, gente, eu pus 1 aqui, mas é 4, tá? Nós temos que perceber que é 4 kJ quilograma Kelvin. A massa já está em quilograma, que é esse. O calor específico está em 4, só que aqui é quilojoule, e nós encontramos aqui em joule. Olha só que coisa que o Enem gosta. Temos que tomar cuidado com esse quilojoules. Nós temos que transformar para joule. Então, em vez de 4, nós vamos colocar 4.000. Gabriel, por quê? Porque 4 kJ significa 4.000 joules. Tudo bem? É 4K. Quando você tem, eu tenho 1K de view, é 1.000 visualizações. Então, 4 kJ é 4.000. Ok. Você pode perceber também que eu não multiplico porque eu perco tempo no Enem. A gente não pode multiplicar. Não, se você quiser, pode. Mas, para a questão de tempo, é mais fácil não multiplicar em certas questões. Olha só. Eu vou passar esses caras dividindo. Então, vai ficar 50 vezes 4.000. Aí você tem a variação da temperatura. É por isso, olha. Você corta 50 com 50, você corta 2 zeros com 2 zeros, aí você tem a variação da temperatura, que é igual a 36 dividido por 40. Tá, pessoal? Você tem aí 36 dividido por 40, você tem uma variação de 0,9 Kelvin. Só confirmando, 36 dividido por 40, 0,9 Kelvin. É a única divisão e cálculo que você tem que fazer nesta questão, né? Nem na regra de 3 aqui eu fiz o cálculo. Então, 0,9 Kelvin. Só que aqui tem graus Celsius, a alternativa. Mas não preocupe. Como Kelvin e graus Celsius, a variação é de 1 para 1, se variou 0,9 Kelvin, está variando também 0,9 graus Celsius. Então, esta é a alternativa, a letra C, galera. Então, a letra C é a alternativa correta, que se ficar 1 hora no aquário desligado, a água vai doar para o ambiente, vai perder energia, não vai doar, vai perder energia, 50 joules a cada 1 segundo. Então, em 1 hora, que é 3.600, eu achei a energia, que é esta que ele vai perder. Substituir aqui esse cálculo, você pode perceber, resumindo a questão para quem chegou depois, substituir aqui. Aí nós temos a massa, que é 50 quilos, nós temos o calor específico, que é 4.000, porque eu tive que passar para joule, porque esse que está em verde está em joule, então aqui era necessário estar em joule, e aí eu achei a variação de temperatura. Então esta é a questão que caiu no Enem, tá? E eu te falo que é do Enem de 2020, que foi em janeiro deste ano. Tá aí uma questão que é considerada, não é uma questão considerada fácil, não é. Mas, para quem estuda bastante, isso aí fica tranquilo. Não é fácil justamente para essas unidades de medida, né? E precisa de 2 estratégias, que é fazer regra de 3, ou a fórmula da potência, e achar energia, que é o que macete. Beleza. Tá aí essa questão.
Quem está aí pode tirar o print e também vai estar gravado, tá, pessoal? Vai estar gravado para vocês visualizarem novamente. Beleza. Alguma pergunta? Não, né? Então, bora lá. Próxima questão está aqui, ó. É uma questão também de termologia e tá assim. Misturam-se dois líquidos em um calorímetro de capacidade calorífica desprezível. Então, é muito importante. O primeiro tem massa de 80, o calor específico 0,2 e está a 80 graus. O segundo tem massa de 160, calor específico 0,1 e está a 40 graus. Encontre a temperatura final de equilíbrio. Pessoal, calorímetro é quando não troca calor com o ambiente. É como se fosse uma caixa de isopor. Então, calorímetro anota. Calorímetro é como se fosse uma caixa de isopor e não tem troca de calor com o ambiente. Beleza. Quando não tem troca de calor com o ambiente, ele vai trocar energia entre os materiais. Então, nós temos aqui um material de 80 graus Celsius e um outro material de 40 graus Celsius. E aí você tem Q é o que recebe, mais Q é o que cede. É igual a zero. Então, vejam só. Nós temos materiais lá dentro do calorímetro, que não troca calor com o ambiente. É só os materiais que estão lá dentro, que recebem e o material que cede. E aí ele quer saber a temperatura final ou a temperatura de equilíbrio. Olha, vamos ver aqui o quem recebe. Uma coisa importante que tem que anotar também. Quem recebe é aquele que está com a menor temperatura. E quem cede é aquele que está com maior temperatura. Uma coisa também importante para você anotar, para vocês anotarem, é que a transferência de energia sempre vai do quente para o frio. Toda transferência de energia é do quente para o frio. Então, vejam só. Você tem, aqui eu vou usar a massa, a mesma fórmula, calor específico, variação da temperatura, mais a massa do objeto que vai ceder, que está quente, o calor específico do objeto que vai ceder, que eu vou chamar de C2, é o C2, não, é o C1, que vai ceder, que é ele que está quente, e a variação da temperatura tem que ser igual a zero. E aqui é o 2, 2, 2. Essa pergunta assim, Gabriel, por que é igual a zero? É o que eu estou falando. Imagina que o cara que está com muita energia cede 2.000 joules. Então cede menos 2.000. O outro recebe, só pode receber os mais 2.000. Ele recebe os mais 2.000. Então, menos 2.000 com mais 2.000, zero. Então, por isso que a soma de todos os materiais que recebe, de todos os materiais que cede, é igual a zero. A massa de M2 é 160. O calor específico é a massa é 160, o calor específico é 0,1, perceba. Eu vou pôr em potência, em fração, que eu acho melhor. Então, tem duas casas depois da vírgula, eu poderia colocar 10 sobre 100. Mas aqui é a mesma coisa, 0,10 e 0,1 é a mesma coisa. Então, eu pus 1 sobre 10, que é uma casa depois da vírgula. Ok. A variação de temperatura vai ser assim, ó. Temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial desse cara é 40 graus. Olha só que bacana. Já o material que está mais quente, ele tem 80 gramas. O calor específico é 2 sobre 10. 0,20 e 0,2 é a mesma coisa. E a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 80. Tá aí. É assim, gente. Caiu o calorímetro, é dessa forma. Alguns detalhes para substituição. Quem manda nas unidades de medida é a constante. Então aqui está cal, olha a minha seta, cal por grama, grau Celsius. Então por isso que a massa está em grama, por isso que a temperatura vai estar em grau Celsius. Diferente da primeira questão, que o calor específico estava em 4 kJ por quilograma Kelvin. Então, como aqui estava em joule, eu tive que transformar isso aqui com 4.000 joules. E a massa aqui está em quilograma, então tome cuidado. Ok, agora é só resolver as questões e achar a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. Logo, ele não vai perder energia para o ambiente, porque está num calorímetro. Então é só isso. Aí o que a gente faz? Corta 0 com 0. Você tem aqui 16, TF menos 40. Aqui, corta 0 com 0. Você tem novamente 16, TF menos 80. Para andar um pouco mais rápido, eu vou usar a calculadora, mas quando der para não usar, eu sempre faço simplificações, tudo bem? Aqui eu faço um chuveirinho, multiplico cruzado,
Então, você tem 16 TF menos 16 vezes 40. Lembrando que a aula de hoje eu vou falar sobre termologia, elétrica e ondas, o que mais cai no Enem. Então, vamos lá. 16 vezes 40, você tem aí 640, né? Porque 40 vezes 10 é 400 e 6 é 24, e aí vai dar 640, beleza. E aí, multiplicando, fazendo outro chuveirinho, você tem novamente 16 vezes TF e 16 vezes menos 80. Mais vezes menos, menos, e você pode perceber que 640 16 vezes 40 deu 640 e 16 vezes 80 é o dobro disso, né? Como se fosse o dobro, que dá 1.280. Tá lá, 1.280 igual a zero. Beleza. Agora, nós temos 16 mais 16, 32, TF. E aí eu passo esse menos 1.280 e 640, você pode perceber, dá 1.920. E, fazendo rápido, menos com menos, você soma, passa para lá mais. Você tem uma temperatura final, eu estou pondo TC agora, a temperatura final será de 1.920 dividido por 32. Olha só que legal. A temperatura dá 60 graus. Então, o material 1 vai doar energia para o material 2 e todos vão ficar com a mesma temperatura. Questão de calorímetro caiu no Enem de 2019, caiu no Enem de 2018, caiu no Enem de 2016. Não caiu no Enem de 2020. Então, fique atento com relação a calorímetro. Se um doa, o outro recebe. Tudo bem? Então, esta é a temperatura, não podemos esquecer da unidade medida, que é 60 graus Celsius. Tá aí. Mais uma questão de termologia com conta. O Enem ama de paixão quando cai termologia, conta e principalmente o que macete. Lembrando, antes de passar para outra questão, que moleza, que macete é massa, calor específico e variação de temperatura. Que moleza é quando o material está trocando de estado físico. Quando o material está trocando de estado físico, você usa que moleza. Fusão, ebulição, vaporização, essas coisas todas em troca de estado físico, você vai usar que moleza. Tá? É quando há troca de estado físico, não há variação de temperatura quando for uma substância pura. Lembrando sempre. Beleza? Pode tirar o print aí, quem quiser. Pode ficar à vontade, tira o print. E bora para outra questão. Se tiver dúvida, pode perguntar, galera. Pode me interromper na hora que eu vou responder. Tranquilo? Então, bora lá. Para a próxima questão. Pode, se tiver alguma pergunta, faça, hein? Não tenha vergonha. Vamos para a próxima. E está fazendo assim, olha. Vamos ver essa questão. Um chuveiro domiciliar que desenvolve uma potência de 5.200 watts, o Enem adora potência, eu tenho certeza que vai cair. 5.200 watts. E o que significa potência, Gabriel? Significa que gasta 5.200 joules a cada 1 segundo. Beleza. Quando instalado em uma diferença de potencial de 220 volts, tem toda a energia dissipada no seu resistor, transferindo uma porção de água que por ela passa. Em um dia em que a temperatura ambiente vale 20 graus, e supondo que o chuveiro passa 52 gramas por segundo, pode afirmar corretamente que a temperatura com que a água sai do chuveiro vale em graus Celsius. Olha só, galera. Você tem uma temperatura de 20 graus, a água chega nesse chuveiro a 20 graus, ele quer saber qual é a temperatura que sai do chuveiro para você ter aquele banho quentinho, aquele banho maravilhoso, gostoso. E você sabe que o chuveiro hoje tem uma potência de 5.200 watts. Olha só que coisa. Bom dia, Thales. Tudo bem? Bom dia. Nós estamos aqui na terceira questão falando sobre termologia. Mas não preocupe que a aula vai estar gravada também, tá? Mas é bom que você está aqui, que você pode perguntar também, qualquer coisa, que eu estou aqui para responder, beleza? Olha só, eu vou ler de novo para que você possa participar se tiver alguma dúvida. É um chuveiro, Thales, domiciliar, ele tem uma potência de 5.200 watts, isso aqui despenca no Enem. Não a questão em si, mas a potência watt. A palavra potência e a unidade medida watts. Isso despenca no Enem. Então, você tem um chuveiro de 5.200 watts, está no 220 volts, eu não vou usar nessa questão, que eu vi. A água que chega do cano é de 20 graus. Ele quer saber qual é
a temperatura que sai do chuveiro em graus Celsius. E ele sabe que sai 52 gramas de água por segundo. Olha, se quer saber temperatura, uma certa massa de água, só podemos usar a fórmula que a gente já tem, que é o Q macete. Por que, Gabriel? Por quê? Q é energia, M é a massa que vai sair, C é o calor específico da água e ΔT é a temperatura final menos inicial. O que nós temos aqui de informação? Vamos ver. Uma coisa muito interessante é o calor específico. O calor específico que está aqui bem embaixo, que eu vou destacar para vocês, é joule por grama grau Celsius. Então, gente, a energia tem que estar em joule, a massa tem que estar em grama e a temperatura em grau Celsius. Só que tem um problema. Ele colocou 52 gramas de água por segundo. Meu Deus. Mas, graças a Deus, ele falou qual é a potência. Potência, eu vou fazer diferente, não vou fazer regra de 3 agora. Olha só. Potência é energia sobre intervalo de tempo. Isto eu tenho certeza absoluta que vai cair no Enem. É uma regra de 3. Quanto de energia gasta em 1 segundo? 5.200 joules de energia gasta em 1 segundo. Só que essa energia, esta potência, essa energia que o chuveiro está dando é para aquecer a água, que é massa, calor específico, variação de temperatura. Gabriel, não entendi. Galera, eu substituí isto aqui. Ué, mas não é que? É. Por que você colocou é? É a mesma coisa. Eu posso alterar a letra e é o mesmo sentido. Então, é isso que a física talvez peca um pouco. Eles alteram letras quando altera de assunto. Termologia, energia para a gente é o quê? Mecânica, energia para a gente é. É impressionante como que ele tem a manha de trabalho, que também é energia, ele coloca como W. Então, tudo é dado como joule. Eles só trocam a letra, mas é a mesma coisa. Então, você pode pôr Q aqui, ó. E eu substituí Q é o Q macete, veja só. Olha lá, sobre o intervalo de tempo. Beleza. Aí nós temos só substituir 5.200. Parece fácil quando eu falo só substituir. É fácil para mim, que já fiz isso várias vezes, mas para muita gente não é. E principalmente quando fala vazão do chuveiro. 52 gramas de água por segundo, galera, significa isso aqui, olha. Olha só que legal. Você tem um calor específico de 4 joules. Eu quero saber a temperatura final, porque a temperatura inicial do cano para o chuveiro é 20 graus. Tá? Eu vou pôr variação de temperatura para ficar um pouco mais fácil, para não ficar tanta coisa, tanta incógnita. E olha só que legal. Como a potência é 5.200 watts, 5.200 joules por segundo, nós temos que a massa é 52 gramas por 1 segundo. Gente, talvez essa parte mais importante que já caiu no Enem mais de 4 vezes. É um negócio chamado vazão. Vazão é massa que passa em 1 segundo. Que ele falou, 52 gramas por segundo. E é isso aqui, ó. Olha lá, 52 gramas em 1 segundo. Então eu já tenho tempo. Ele me dá esse tempo. Agora é achar o ΔT. Apenas isso. Então vamos lá? Você tem, passando para cá, você tem 5.200. Esse 1 passa multiplicando. E esses dois números que estão multiplicando o ΔT vai passar dividindo. Vamos consertar aqui, passa dividindo, que é 52 vezes 4. Aí você tem a variação da temperatura. Sensacional, não é? Aí você tem aqui, ó, você pode simplificar perfeitamente, 52.000 dividido por 52. Você simplifica, né? 52.000 dividido por 52.000 e aí divide por 4, né? Que é perfeitamente, vai dar dividido por 4, 25. Acredito que essa conta toda vai dar 25. A temperatura é 25 graus. Lembrando, 5.200 dividido por 52 é 100. 100 dividido por 4, 25. E aí, eu não quero a variação da temperatura. Eu quero a temperatura que sai do chuveiro. Então, ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Quando tem delta, é a variação da temperatura. Então, você tem 25. Temperatura final? Não sei. Vou saber agora. E a temperatura inicial vai ser de 20 graus. Assim,
a temperatura final, galera, é de 45 graus Celsius. Logo, nós temos uma temperatura de 45 graus Celsius, que é igual à letra C. Tá aí. Resumo da questão é basicamente o quê? Eu fiz o que macete, ele me deu vazão. Quando tem vazão, você vai normalmente fazer isso no Enem. Todas que caíram vazão, foi esta fórmula usada. Potência igual a energia sobre tempo e tem massa sobre tempo. Só que, quando caiu vazão no Enem, galera, caiu isso aqui também. Ó. Potência pode ser energia potencial. A água cai com energia potencial, então pode ser MGH, energia potencial gravitacional, sobre o intervalo de tempo. De novo, nós temos vazão. Então, tem duas possibilidades se cair vazão no Enem. Ou você usa o que macete, ou você usa energia potencial. Que macete é quando aquece a água. Energia potencial é quando a água cai com certa velocidade, em certa altura, em certo relevo. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Pode passar para a próxima questão. Pessoal, se quiser perguntar ou se quiser mandar aqui no bate-papo, eu passo para o Gabriel, tá? Tudo bem. Obrigado. Então, vamos lá. Para a próxima, você pode tirar print, mas como eu disse, está gravado. Vamos para a próxima. Essa questão é de termologia e eu tinha que colocar uma questão teórica. Né? Uma questão teórica é tão importante quanto uma questão com cálculo. Então vamos lá numa questão teórica e essa questão é sensacional. Tá assim, ó. Quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria e do processo que envolve a energia térmica. Considere as afirmações abaixo sobre os processos que envolvem fornecimento de calor. Ok. Todos os materiais, quando aquecido, expande-se. Verdadeiro ou falso? E aí, gente, não tem questões assim, praticamente, no Enem, mas eu coloquei esta questão para a gente estudar um pouco sobre dilatação e termologia. O que está errado aqui é todos. Tome muito cuidado na física com a palavra todos, sempre. Tá? Essa palavra generalizada demais, provavelmente a questão está errada. Porque sempre tem uma exceção. E aqui a exceção é a água. Fala assim, ó, todos os materiais, quando aquecido, expande-se. A água, galera, em certa temperatura, na verdade, a água tem 60 anomalias, aproximadamente. São muitas anomalias. E aqui você tem a temperatura em graus Celsius, e aqui você tem a dilatação, tá? Que é o volume. E de 0 a 4 graus Celsius, eu vou maximizar para vocês verem, a água tem esse... Opa, deu errado. Vamos usar a tecnologia aqui. Tomar aquele... Aí. A água tem esse detalhe. O que ele faz? Quando vai de 0 a 4 graus, eu vou maximizar mais ainda, e você pode perceber que, olha, vamos supor que aqui é 1 grau, em vez da água dilatar, que todo material, quando aumenta a temperatura, dilata. Ele aumenta de tamanho, né? Mas a água, nesta faixa etária, você pode perceber que o volume vai indo diminuindo quando a temperatura aumenta. Presta atenção. Olha só o volume diminuindo. Tá vendo? Você tinha aqui V1, V2 é menor, V3 é menor ainda. O pincel está bem grossinho. Eu vou diminuir aqui, ó. V1, V2 e V3. E a menor de todas é de 4 graus. O volume é bem pequenininho. Então é isto. Apenas de 0 a 4 graus a água tem essa anomalia. Essa anomalia de que quando aumenta a temperatura, em vez do volume aumentar, ela diminui. Quando de 4 a 0 graus, a recíproca é verdadeira. Em vez da dilatação diminuir de tamanho, porque a temperatura está diminuindo, ela aumenta. Tá, pessoal? Então, a água tem esse tipo de anomalia, então, cuidado no item 1. Todos os materiais, quando aquecido, expandem. Não. A água, não. De 0 a 4 graus, a água não. Depois é tudo certinho. Mas a água, de 0 a 4 graus, não. Então, podemos eliminar a alternativa 1 e a alternativa E. A alternativa da letra A e a letra E
que são apenas 1, e tem 1 aqui também. Ficamos aí com 33,33% de acertar. Tá vendo? É muito importante saber detalhes que você pode excluir algumas alternativas e ficar umas para talvez até chutar ou entrar no seu contexto. 2. A temperatura de ebulição da água depende da pressão? Verdadeiro. A temperatura de ebulição da água depende da pressão. Ela depende da pressão, e só para lembrá-los, eu não vou entrar em muito detalhe disso, eu posso fazer aqui um gráfico para vocês verem. Um gráfico aqui, ó, da água. Aqui é um gráfico de pressão versus, tá? Ele fala assim, ó, depende da temperatura, então eu estou aqui, pressão versus temperatura, P de pressão e T de temperatura. E cuidado, esse gráfico que eu acabei de fazer foi de volume da água e temperatura. E aqui eu estou fazendo pressão em função da temperatura. Tem um negócio assim, ó. Vejam só. Olha que coisa maravilhosa. É isto aqui. Que esse cara é sólido, líquido, vapor. Então, isso aqui, essas curvas que eu falei para vocês, estão um pouquinho avacalhadas, mas são curvas de fusão, sublimação e vaporização. Esta curva que eu estou dando destaque, ela é de sublimação. Ela vai do sólido para vapor. Mas para isso precisa de uma pressão baixa. A água, a temperatura de 25 graus, ela está mais ou menos aqui. Aqui, vamos supor, nesta linha. A água está aqui, ó. E isto é 25 graus. Olha lá, 25 graus Celsius. Então, há uma pressão de 1 atm. Então, a água está a 25 graus. Se eu aumentar a temperatura, na mesma pressão, que é o que acontece, ela vira vapor a 100 graus Celsius. Então, aqui, você pode perceber. Deixa eu ficar retinho. Não consertou. Agora foi. Aqui é 100 graus. 100 graus Celsius. Lembrando que aqui é graus Celsius. Tá lá, 100 graus Celsius. Na mesma pressão de 1 atm, ele vai virar vapor. Logo, esta curva é de vaporização. E esta curva é de fusão, sólido para líquido. Olha só que interessante. Então, a pergunta lá foi, a temperatura de ebulição da água depende da pressão? Depende. Por quê? Porque imagina, se eu aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, olha lá, eu aumentei a pressão. Não está tão muito reto, mas a pressão é um pouco maior que 1 atm, dá para perceber que aqui cresce daqui para cima. A temperatura também vai crescer. Olha lá. A temperatura fica acima de 100 graus. Então, depende sim da pressão. Tudo bem? Então, a 2 é verdadeira. Logo, podemos eliminar nada. Vamos ver a 3. Por causa disso. Thales falou, agora eu entendi os shorts do freezer. Por causa disso mesmo, por causa da variação de pressão, Thales. Exatamente, meu querido. Aqui está assim, olha, a quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente de vaporização. Vamos ler de novo? A quantidade de calor a ser fornecida, beleza, a energia a ser recebida por unidade de massa, essa massa está recebendo, para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente. Exato. Que é o que moleza, que eu falei para vocês na matéria anterior, na questão anterior. Que moleza. Que moleza, você usa, L é uma constante latente, M é massa e Q é energia. Que moleza, você vai usar quando há troca de estado físico. Lembre disso. Quando há troca de estado físico, você vai usar que moleza. E que macete é quando há variação de temperatura no mesmo estado físico. Logo, a terceira também é verdadeira, galera. Olha que coisa sensacional. Então, 2 e 3. Tá aí. A alternativa correta é a letra D. Espero que vocês tenham entendido isso, galera. E vamos agora para a próxima questão. Tudo bem? Qualquer coisa pode me interromper, escrevendo no chat ou qualquer outra coisa. Bora para a próxima questão.
uma questão de elétrica. Que maravilha. É o problema da maioria. E elétrica, vocês sabem muito bem disso, que elétrica cai no Enem. Né? E não tem como fugir. Então, termologia, eu dei o destaque que pode cair no Enem. Você viu que tem várias coisas de termologia que eu posso falar, mas em uma aula é impossível. Então, eu dei os que podem cair no Enem diretamente. E elétrica está numa delas também, em outro conteúdo. Da elétrica, a eletrodinâmica. Tá assim, ó. Vamos ler com carinho, preste atenção, para você ver e entender com muito cuidado. Um estudante precisa instalar um computador, um monitor e uma lâmpada. Computador, monitor e lâmpada em seu quarto. Verificou que precisa fazer a instalação de 2 tomadas para ligar o computador e o monitor. E um interruptor para ligar a lâmpada, óbvio. Decidiu esboçar um antecedente, o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e as lâmpadas devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. Ou seja, tem que dar 110 volts, talvez, ou 220. Todos têm que ser na mesma tensão. Está escrito aí, na mesma tensão, DDP é dado volt. Tá? E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Beleza. É o que acontece na nossa casa. Se você ligar um interruptor na sua casa, seu computador não vai ser desligado, graças a Deus. Porque a lâmpada aqui está desligada. Imagina se eu ligasse, enfim, não ia dar para ligar. Então, tudo tem que ser independente. Qual desses circuitos esboçados atende a exigência? Olha, como ele falou que tem que ter a mesma tensão, primeiro vamos combinar. Tem que estar todo mundo ligado a 110 volts, vamos dizer. Eu vou te dar uma dica, galera. Nós vamos colocar em cada perninha, aqui, ó, cada perninha das letras. Primeira coisa que a gente vai ver é a tensão. Se todos os materiais estão na mesma tensão. A gente vai colocar aqui A e o outro B. Vamos maximizar. E vamos colocar bem fininho, porque tá feio esse A e B aqui. Vamos pôr aqui, ó. Aqui é A. Agora ficou mais bonitinho. E aqui é B. Então, esse DDP de A, ele tem que chegar a B, é 110 volts. O que eu faço? Olha só. Todos os materiais de A a B, eu estou colocando de U a B, é 110 volts, tá? O que eu faço? Quando não tem nenhum dispositivo, tá, pessoal? Eu não troco a letra. Por exemplo, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Vejam só. Se eu ligar esse interruptor, isso aqui significa interruptor, esse dispositivo, tá? Ele vai virar A, porque vai passar uma corrente aqui, ó. Vou fazer isso para vocês perceberem. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma cor preta. Espera aí, pessoal. A bateria do tablet está ruim, mas já conectei na energia aqui. Beleza. Agora vamos pôr aqui um dispositivo preto. Vamos pegar aqui, aqui, ó. E liguei. Então, ele vai em A. Quando tem dispositivo, eu troco de letra. Aqui é A. Opa, não é B, não. É A. Eu acho que você não entendeu, mas aqui não tem DDP. Aqui está de A menos A. Isso aqui não existe. Isso aqui vai entrar em curto. Como assim esse negócio de A e B, Gabriel? Vocês vão entender na letra B. Fique aí para vocês entenderem. Olha, sempre começa no A e tem que terminar no B, que é 110 volts. Nosso AB. O que é AB? Só para vocês entenderem melhor, eu vou aqui separá-lo. O UAB significa VA menos VB é igual a 110 volts. Na letra A ficou o VA menos VA, que deu 0 volt. Tá vendo? Então isso aqui não existe. Se eu ligar o interruptor, pum, já era. Vamos aqui. Eu vou ligar esse interruptor para todos os aparelhos funcionarem. Então vamos lá. A, porque não tem nenhum dispositivo daqui até aqui. Continua A. Nossa, mas que saco, hein? E continua A. A, agora sim. Tem um dispositivo que pode ter um resistor. Eu troco a letra. B. Aqui continua sendo B. Porque não tem nenhum dispositivo. Aqui continua sendo B. Aqui continua sendo B. Olha, todos têm de A a B, A a B, A a B. Então, eles apresentam 110 volts. O DDP é AB, então aqui vai ser ligado 110, aqui vai ser ligado 110 e aqui vai ser ligado 110.
você pode perceber que eu ando, quando eu tenho um dispositivo, eu troco a letra. Se tivesse outro dispositivo aqui, eu ia para C, e C já não ia prestar. Vamos para a letra C. Não vamos descartar a letra B, pode ser ela. Vamos para a letra C. Primeiro, fechando o circuito. Vamos lá, agora mais rápido, quando não tem dispositivo, é a mesma letra. A. A. Tem dispositivo? B. Tem dispositivo aqui? C. Não tem dispositivo nenhum aqui? C e C. Não é a letra C. Eu vou pôr aqui vermelhinho e a letra A, porque eu considerei que A a B é 110 volts e tem que ser todo mundo. Aqui tá de A a C, é um DDP diferente. A a B aqui tá ligando 110 e B a C tá sendo ligado em outro DDP. O exercício falou que tem que ser ligado todos os aparelhos no mesmo DDP. Tá vendo que legal? Então a C e a A já não é. Só olhando isso. Olha a letra D. Vamos um pouco mais rápido. A tem... Opa, primeiro vamos ligar o interruptor. Tem um dispositivo B. Tem um dispositivo C. Tem outro dispositivo D. Já não é. Tinha que terminar com A e B. Então, já era. O único que liga em 110 é esse cara, que é de A, B. Vamos esse aqui. Aqui é A. A. Fecha o circuito. A. Tem um dispositivo, troca a letra para B. Passo para cá. B. B e B. Olha! Nossa, nós temos 50% de chance de acertar. Tem D e E. Mas é um detalhe que ele falou na questão. Quando ligar no interruptor, a tomada, as duas tomadas, não pode sofrer nenhum efeito. Vamos ver na letra B aqui. Aqui, gente, é a corrente elétrica, né? Que eu estou pondo aqui, ó, passando. Ele passa, ele pode passar aqui, ele pode passar aqui, ele pode passar aqui. Beleza, está ligando todos. Se o interruptor estiver fechado. Agora, preste atenção nesse interruptor, eu vou apagar ele. Apaguei. Como ele está desligado, essa tomada, peraí, essa tomada vai estar ligada, porque está passando corrente, mas aqui a lâmpada vai desligar e essa tomada também não vai funcionar, porque não passa corrente. A corrente, gente, não faz isso, tá? Ela não faz isso, ela vai no menor caminho. E o caminho inicial é aqui e ela vai embora para cá. Está sem interruptor? Então, não é a letra B. Se eu desligar esse interruptor, essa tomada não funcionará. A lâmpada é desligada, é porque eu queria desligar a lâmpada, mas a tomada não funcionar, não faz sentido. A tomada ela não vai ter energia se eu desligar a lâmpada. Não faz sentido nenhum. É uma ligação porca quem fez isso. Então, a alternativa correta deve ser a E, mas vamos ter um cuidado. Interruptor ligado. Vai ser mais ou menos assim, ó. Passa aqui e passa lá também. Passou nos 3 dispositivos. Na tomada, computador e monitor, e na lâmpada. Quando eu desligar aqui, olha só, não vai na lâmpada, mas vai nas 2 tomadas. É o que eu queria. Eu desligo a lâmpada e as 2 tomadas estão ligadas. Tá vendo que sensacional? A alternativa correta é a letra E. E lembrando que essa questão caiu no Enem, ela foi considerada de nível... Muita gente errou, então foi considerada de nível médio, mas ela, para a galera que estuda, seria tranquila. Ainda mais que a elétrica teórica. É mais tranquilo. Deu para entender, gente? Essa manha de ter dispositivo, troca a letra, você tem que considerar, quando é assim, considera número, galera. Chuta número que vai dar tudo certo. Tá? Você vai ver em outros circuitos elétricos aqui. Nós vamos fazer circuitos elétricos da FUVEST, da Unicamp, que é muito parecida com o Enem. Tá? Foi da FUVEST, gente. Foi da FUVEST, não da Unicamp. Ok. Esse é a primeira questão de circuito. Vamos fazer uma questão com cálculo de circuito. Qualquer dúvida, pode perguntar. Aqui, ó. Fala assim, ué, Gabriel, essa questão não tem cálculo, não. Não estou vendo nenhum cálculo, é teórica. Aí que tá. Aí que tá. É agora que eu vou te ensinar circuito elétrico. É cansativo? É, mas é agora que eu vou ensinar circuito elétrico. Galera, quando tiver uma questão do Enem que tá falando, vou ler o comando. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição B, pois corrente é maior. B, pois a potência é maior. A, porque a resistência. Gente, substitui valores. Valores fáceis, números fáceis para a gente resolver. Vejam só.
O sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais. Ótimo. Se as 3 lâmpadas são iguais, o que é que eu vou colocar? Aqui vai ser 2 de resistência. A gente chama isso de 2 ohms. 2 ohms e 2 ohms. As 3 lâmpadas são iguais. Beleza. De tensão, esse gerador possui 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador de tensão constante. Vamos colocar aqui, olha, que é um número-chave para circuito elétrico, 24 volts ou 12 volts. Eu vou pôr 12 volts. Então, a tensão aqui é de 12 volts. Ok. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada na posição A ou B. Olha só, para vocês verem. Aqui pode ser ligar aqui ou ligar aqui. Deu para entender? De novo. Ou ele liga aqui, olha, é assim, ó. Ou ele liga aqui, tá? Ou ele liga aqui. Tá vendo? Então, ou em A ou em B. Beleza. Então, vou pegar esse aqui, separar aqui rapidinho, e vou passar um branquinho aqui só para ficar perfeitinho aqui para vocês entenderem. Olha lá. Vamos colocar agora no A. E não deu certo. Eu vou pegar aqui, ó. Agora sim. Vamos colocar aqui no A. Galera, você viu que eu substituí valores. E aí, ele está querendo saber a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver em qual posição. É isso que eu vou calcular tudo para vocês. E outra coisa muito interessante. Pode anotar aí. Anota, galera. Corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica, maior o brilho. Vou repetir. Quanto maior corrente elétrica, maior o brilho. Então, nós vamos descobrir aonde a corrente elétrica é maior. Tudo bem? Passando em A, vamos fazer esse circuito. Vai ser assim, ó. A corrente, ela vai vir aqui, ela vai subdividir aqui, e ela vai vir aqui e acabar o circuito. Ela não passa na lâmpada 2. A lâmpada 2 é desligada se eu for ligada em A, porque ela vai sempre no menor caminho. Ela não gosta de trabalhar a corrente elétrica. Pode anotar. Corrente elétrica preguiçosa. Então, ela não vai em 2. Ela não pega 2. Então, ela é preguiçosa, ela vai passar nas 2 lâmpadas e voltar de novo para o gerador. Olha que sensacional. Então, ela não passa aqui, porque aqui não tem um caminho. Olha, aqui tem uma rua sem saída. Não vai fazer nada. Então, é isso. Vamos apagar. Ok, então vamos passar em A, vamos brincar aqui. Olha só que legal, galera. Eu faço aquelas mesmas coisinhas que eu estava fazendo. A, não tem circuito. A, não tem resistência, dispositivo A. Tem um dispositivo B. Não vou pôr A e B. Acabei de ver que tem um A e B nas chaves. Vai complicar. Vou pôr outra letra. Ah, Gabriel, eu posso pôr qualquer letra? Lógico que você pode colocar qualquer letra. Então aqui eu vou pôr X, tem outro dispositivo, eu coloco Y. Por que não? Tá aí, ó. Y, 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 Y. Nós temos que o DDP XY é 12 volts. X menos Y é 12 volts. Diferença de potencial é 12. Aqui, olha, aqui X menos Y, tá vendo? Aos terminais, daqui até aqui é X e Y, também é 12. Daqui até aqui é X e Y, também é 12. Então, você usa a fórmula da primeira lei de Ohm, que é de circuito elétrico. Você tem que saber essa fórmula. U, vamos com calma aqui. Vamos relembrar algumas coisas rápidas. U é DDP. DDP é a velocidade com que a corrente passa. R é a dificuldade com que a corrente passa. Ele tem tanta dificuldade de passar que os elétrons vão batendo um no outro, gerando energia térmica. Chuveiro elétrico tem uma resistência, e aí bate no outro, gera energia térmica, que aquece a água. Esteira elétrica, chapinha de cabelo, secador, tudo é o R. Resistência é aquela quando a corrente entra, agita e gera energia térmica. Corrente é a quantidade de elétrons. DDP é a velocidade com que esses elétrons estão indo. E corrente é a quantidade. Então, se for muita quantidade, a lâmpada brilhará mais, obviamente. É isso. Então, nós sabemos que aqui, ó, o nosso DDP é XY. Então, você vai colocar, preste bastante atenção, vou diminuir 12, eu vou pegar a resistência de 1, que é o que eu quero. A resistência de 1 eu considerei 2, e isso tudo muito rápido, tá, galera? É o que eu estou explicando.
E vai ser aí, ó, 12 dividido por 2, 6 amperes. Pronto. 6 amperes. Acabou. Eu sei que é 6 amperes. Tudo bem? Então, eu sei que quando está ligado em A, vai estar passando na lâmpada 1, 6 amperes. Vamos agora mudar o nosso esquema. Vamos apagar todo o XY. E agora nós vamos para o B. Vejam só, para o B aqui. Ó. Aí. Vamos para o B. Agora vamos lá. X. Começando aqui, X, 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 X. Passou Y. Agora ele não pode vir aqui mais. Ah, aqui é Y. Aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai fazer isto e isso, tá? Então não tem um caminho de rua sem saída. Ele está indo. E agora você tem Y, Z, porque tem um dispositivo. Então eu troquei a letra. Z, Z, Z e Z. Meu Deus. Agora é XY, XZ, desculpa, que é 12 volts. É XZ, é 12 volts. Então, o DDP total é XZ, é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Só que nós temos um detalhezinho chatinho agora. Eu sei apenas o DDP total. Aqui, na outra, eu dei sorte, que era XY. E o XY estava aqui, que era 12. Aí eu fiz já direto de cara. Mas agora, eu tenho XZ, que é o meu terminal, que começou com X e terminou com Z, é 12. E a lâmpada que está passando aqui, gente, olha só, os terminais, é XY. Lembrando que agora o XZ é 12. Cuidado. E aqui, os terminais estão XY. É um pouco menor. Então, como é que a gente vai descobrir isso aqui? Olha, eu tenho um segredo. O que eu faço? Eu encontro a resistência equivalente, que é de todo mundo, encontro a corrente total, e aí quando você tem a corrente total, eu vou dividindo a corrente e sabendo cada um qual é o valor dela. Mesmo porque é a corrente que eu quero, porque é a corrente que fornece o brilho. Você vai ver. Olha só o que eu vou fazer. Então, o XZ é 12, eu vou pôr 12. A resistência equivalente, esta é bem interessante. Resistência equivalente, você vai ter que fazer algumas variações aqui. Que é o quê? Quando eles têm o mesmo terminal, que aqui é XY e embaixo XY, você vai fazer o paralelo aqui, ó, nesses dois verdes aqui. O paralelo. Então, a resistência equivalente em paralelo. Eu vou colocar aqui de uma cor menor, vou trocar aqui, só trocar o pincel. Aqui, ó. Eu vou achar a resistência equivalente primeiro. Vejam só. Vou fazer aqui, ó. Resistência equivalente. Como você tem duas resistências iguais, a resistência equivalente, a forma de resolver ela é dividir pela quantidade. Então, você tem 2 dividido por 2. Então, a resistência equivalente vai ser 1 ohm. Aqui. É como se tivesse uma lâmpada de 1 ohm. E, Gabriel, e se tivesse números diferentes? Você ia fazer produto pela soma. 2 vezes 3, se fosse aqui 3 ohms, sobre 2 mais 3. Se tivesse números diferentes, produto pela soma. Se tiver resistências de números iguais, divide pela quantidade. Então aqui teve uma coincidência, que eu chamei de 2 ohms e a quantidade são 2. Ok? E agora, eu estou colocando isso aqui, considere como uma resistência de 1. Como os DDPs aqui, ó, é XY e aqui é YZ, eles estão em terminais diferentes, é resistência equivalente por série. Então, nós temos que achar resistência equivalente em série, que você tem 1 mais esse 2. Lembrando que 1 é o resultado dos dois em paralelo. Paralelo é quando tem o mesmo terminal. Em série, quando tem terminais diferentes. XY e Y e Z. Tá vendo? Tem uma letra igual. XY, Y e Z. Então, em série. Então, a resistência equivalente até XZ é 3 ohms. Lembrando que isso aqui foi de XY e esse de XZ. Então, é 3 ohms. Para que você fez isso? Para você substituir aqui. Logo, você tem a corrente. Agora, fazendo tudo de preto, 12 dividido por 3, você tem uma corrente aí de 4 amperes. Acabou? Nananina não. Nós temos uma corrente aqui de 4 amperes, que eu vou aumentar. Ó, 4 amperes aqui.
4 amperes aqui. Aqui divide, que é justamente o que eu quero, tá? E ele vai dividir, como os DDPs são iguais, e as lâmpadas são iguais, ele vai dividir igualmente. Se está vindo 4, vai vir 2 amperes aqui e 2 amperes aqui. Logo, esta lâmpada está vindo com uma corrente de 2 amperes. E quando estava sozinha, ligado em A, ela está vindo uma corrente de 6 amperes. Então, essa lâmpada brilhará menos A1, porque 2 amperes é menor que 6. Então, vamos marcar a alternativa. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição A ou B. E aí está falando B, pois a corrente será maior nesse caso. Não. B, pois a potência total será maior nesse caso. Não, porque nós vimos que em A a corrente é menor, né? Pois a resistência equivalente será menor nesse caso. A resistência equivalente aqui foi 1. 2 dividido por 2 foi 1. Nós vimos aqui. E quando entrou a lâmpada 2, a resistência equivalente foi 3. Não é. B, pois o gerador fornecerá maior tensão nesse caso. Não, tensão é a mesma, continua a mesma. Letra E, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Sim. A potência é diretamente relacionada com a corrente. Quanto mais corrente, maior a potência. Quanto menor a corrente, menor a potência. Então, a alternativa correta é A. Então, olha só, calma. Presta atenção, eu estou falando das lâmpadas inteiras, eu não estou falando da lâmpada 1. Pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Tá, pessoal? O que indica que a lâmpada brilhará menos quem brilhará mais, quem brilhará menos é quando ligada no B e quem brilhará mais é quando ligada no A. Então, brilhará mais no A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Por que menor? Por que a potência será menor? Porque, apesar da corrente em A ser maior, tá? Nós temos apenas 2 lâmpadas. Preste atenção, nós temos apenas 2 lâmpadas. Quando você acrescenta uma lâmpada, que é ligada em B, a corrente será menor, mas tem 3 lâmpadas. Se são 3 lâmpadas, a potência será bem maior. Você vai gastar mais energia. Então, tome cuidado. A alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Preste bastante atenção nesse exato momento de corrente. Gente, não precisava fazer número. Eu fiz, porque eu estou ensinando vocês, tá? Mas, quando a lâmpada brilha muito, corrente máxima. Quando a lâmpada brilha pouco, corrente mínima. Beleza? Então é isso, galera. Esta é a alternativa. Preocupa não, talvez a pior da nossa aula de hoje é esta questão. Ok? Então, beleza, vamos para a próxima. Alguma dúvida? Vocês entenderam que se você não sabe nada em relação a circuito, coloca valores. Você é muito bom em valores, coloca valor. Tá? E lembre, brilho é relacionado com corrente. Ok? Por que tem corrente maior e mesmo assim com potência menor? Porque tem menor quantidade de lâmpadas. É isso. Próxima questão. Aqui, ó. Vamos lá. 4 estudantes recém-aprovados no vestibular se mudam para um apartamento antigo, cuja tensão elétrica é de 110 volts. Em sua primeira semana de aula, resolvem fazer um lanche com os colegas e ligam ao mesmo tempo 3 aparelhos elétricos. Olha, num T, ele vai ligar 3 aparelhos elétricos. Uma torradeira, uma cafeteira e, vamos anotar aqui, ó, uma torradeira, uma cafeteira e um forno elétrico. Porém, ao ligarem todos os aparelhos juntos, o fusível de proteção do apartamento queimou. Fusível, gente, é um protetor. Ele queima para não queimar seus aparelhos eletrônicos. Pois eles não sabiam que a corrente elétrica mais suportada por esse fusível era só 20 amperes. Qual é o percentual da corrente a mais que fez o fusível queimar? Lindo a questão. Você vai fazer o seguinte, eu tenho que saber qual é a corrente que passou a mais nesse fusível, para esse fusível queimar. Então, como a loucura de ligar, tá vendo que não podemos ligar muita coisa numa tomada só? Por quê? Vejam só, muita coisa numa tomada só, você vai somar as potências. 7.700 watts, lembrando que
energia gasta, 770 joules de energia gasta em um segundo. 660 e 1320. O DDP, tá, pessoal? Nós temos que ele falou que é 110 volts. Eu não marquei aqui, destaquei, mas está aqui, ó, 110 volts. E a corrente é o que nós vamos descobrir. Olha, ele ligou, é como se tivesse um aparelho de, eu vou fazer na calculadora, 770, 660, 1320, é como se tivesse um aparelho de 2.750 watts. Faça ligando um chuveiro elétrico em uma tomada normal. 110 vezes I. Aí eu faço matemática, 2.750 dividido por 110, é igual a I, corta 0 com 0. Então, dividido por 110, você tem aí uma corrente de 25 amperes. É lógico que ia queimar lá. 25 amperes. O fusível suporta 20. E aí, qual é a porcentagem que passou a mais? Nós vimos que passou 5 amperes a mais. O que eu faço? Tem várias séries de fazer. Você pode fazer 20 amperes é 100%, 5 amperes é X. Aí você acha a porcentagem. Você pode fazer assim também. Ó. 20 amperes é 100%. Né? E 25 amperes é X. É pior? É. E aí você vai achar 100 e alguma coisa. Mas eu vou pôr 5 amperes, porque ele quer a mais. Passou 5 amperes a mais. É X. Multiplicando 20 vezes X e 5 vezes 100. Percebam, eu não multiplico. Apesar que é fácil, mas mesmo assim eu não multiplico. E aí eu divido por 100. Eu simplifico aqui, ó. 5 por 20, 20 dividido por 5 é 4. E 100 dividido por 4 é 25%. Logo, a alternativa correta é 25%, galera. Então, olha que questão mais fácil. Lembrando que essa forma, que é potui, muita gente lembra, quem foi meu aluno sabe que eu falei muito isso, né? Pio, potui, isso cai. Então, eu somei todas as potências e o DDP e achei a corrente. Por isso que queimou, porque passou de 20 amperes, o fusível queima quando passa de 20 amperes. Então, quanto a mais, presta atenção na interpretação de texto, a mais 5 amperes. Ok? Vamos para a próxima questão. Um tempinho aí para você tirar o print. Próxima questão. Essa questão caiu na FUVEST de 2021. 2020, final de 2020. Vai ter a FUVEST agora também, no início de dezembro. E tá assim, olha. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente, ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Ou seja, passa a mesma corrente. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição. Suponha que as lâmpadas funcionam de maneira ômica, ou seja, da mesma forma que um resistor. Então, peraí. Há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo. Então, você tem assim, na sala, você liga e as duas lâmpadas ligam. E aí, você pode, na mesa, ligar e desligar uma individualmente. Ok. Qual é a alternativa? Vamos ver? Vamos pegar o circuito 1. Circuito 1 passa aqui, está desligado. Então, as duas lâmpadas estão desligadas. Se eu colocar fechar, vai passar, as duas lâmpadas ligarão no mesmo DDP. Só que não tem um dispositivo que eu possa ligar e desligar ela individualmente. Logo, não é a letra A, porque ele quer duas coisas, ligar elas ao mesmo tempo ou individualmente. Vamos para cá. 2. 2, ela passa, tá desligada, tá desligada. Se eu ligar aqui e ligar aqui, as duas ficam ligadas. Liga, liga. Ok. Eu posso desligar esse DDP aqui. E aí desliga todas as duas. Olha, pode ser a 2. Ah, eu posso desligar esta aqui. E aí, só uma lâmpada que tá ligada. Olha que legal. Pode ser a 2. Mas vamos ver as outras. 3. As duas desligadas, porque esse interruptor está desligado. Aí eu ligo
As duas estão desligadas de novo. Por quê? Porque o circuito não fecha. Então, não é a 3. A 3, mesmo eu ligando um interruptor, as duas ficaram desligadas, porque o circuito está aberto, olha lá. Ele tem que fechar, tá vendo? Não tem como, a 3 não é. Vamos ver a 4. A 4 é a mesma coisa, olha. Tá desligado, beleza. Vamos ligar. Liguei aqui. E aí, ó. Ó, ligou a lâmpada 1, hein? Ligou a lâmpada 1, é o que eu queria. Agora, vamos colocar esse interruptor aqui, ó, e apagar esse. Então vai ser assim, ó. As duas lâmpadas ligarão. Ligou, ligou. Que bom, ligou as duas. Mas eu quero só esta lâmpada ligada, menos esta. Como é que eu faço só esta lâmpada ligada? Não tem como, porque se eu desligar esse interruptor, as duas apagarão. Esse é o problema. Eu não consigo deixar esta lâmpada ligada. Não dá. Não dá para deixar só esta lâmpada ligada. E a questão fala, eu quero que as lâmpadas eu ligue e desliga à vontade, uma independente da outra. E aqui não dá. A 4 não dá, pessoal, porque é essa aqui que comanda todas essas duas lâmpadas. Tá? Não tem como. Vamos para a 5. A 5, olha só, as duas estão desligadas. Está desligada, não passa, tem que fechar. Eu vou ligar a primeira lâmpada. Olha, passa aqui. Ela vai passar no menor caminho. E olha que legal. Essa lâmpada ligou. Ótimo, né? Agora, eu vou ligar a segundo interruptor. Este aqui. Ó. Liguei o segundo interruptor, você pode ver. E olha só que legal. Legal nem tanto, né? Ela vai ligar essa lâmpada e ela pensa, ela só passa no menor caminho. Isso aqui é um curto-circuito. Ela não vai ligar essa lâmpada. Tá vendo? Corrente elétrica passa sempre no menor caminho, galera. Ela sempre vai passar no menor caminho. Então essa lâmpada não vai ser ligada, mesmo com o interruptor ligado ou desligado. Essa lâmpada não vai ser ligada porque ela vai passar no menor caminho. Ela gosta, a corrente preguiçosa, ela não passa aonde não tem resistência. Se tem para escolher, ela vai passar onde não tem resistência. Então, a 5 também não é. Ficamos com o circuito 2, que é a letra B, pessoal. Tá aí o circuito 2, letra B. É só você andando nesse circuito, você entende. A 2, lembrando, eu ligo e desligo uma lâmpada independente da outra, e o DDP aqui eu ligo e desligo no DDP, na tensão. E aí eu tenho essa especificação, que é a de número 2. A alternativa correta, circuito 2. Tá aí, uma questão boa para resolver. Tudo bem? Ok? Essas são as questões de circuito. E agora, vamos para terminar a nossa aula. São questões teóricas de ondas, tá? Que cai também. Esta é uma questão que caiu no Enem de 2017 ou 2018, eu não lembro. É uma desses anos aí. E olha só, essa questão foi pura de uma sacanagem. Você pode ver, analisa o gato. Muita gente interpretou errado pelo desenho, e eu concordo. Olha, tá com sol, ficou aqui, muita gente pensou que estava dormindo, tá calor, muita gente pensou que isso aqui era calor, e ele foi irritado para casa. O gato. A faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha é caracterizado como visível, não é, porque ele não saiu porque tá claro. Amarela, não é. Vermelha, não é. Você tem em torno de ultravioleta e infravermelho. Eu vou falar cada uma delas. Ondas eletromagnéticas são ondas que propagam no vácuo e no fluido. Fluido são líquidos e gases. Então, onda, gente, transporta energia. Nunca vai transportar matéria. Anota. Onda transporta energia, não transporta matéria. Ok. E o que acontece? Muita gente pode colocar infravermelho. Infravermelho é o que aquece o ambiente. Infravermelho, anota, aquece o ambiente. Ultravioleta queima a nossa pele. E muita gente achou que ele saiu porque o ambiente estava quente. Mas as pessoas não sabem que o ultravioleta que pode provocar câncer de pele. É o ultravioleta que queima a pele, porque é uma onda eletromagnética ionizante. Ela tem o poder
de agitar alguns elétrons de uma molécula, tirar alguns elétrons. Então, você pode perceber que o gato estava aqui dormindo, acordou queimado, tá? E ele está sentindo aí algum tipo de dor. Então, a gente pode perceber que ele está sentindo dor, ele não está sentindo calor. Calor não dá dor. Não dá dor. Calor, você fica incomodado. É difícil falar calor não dá dor. Calor dá dor, sim. Se a transferência de energia é muito rápida, você sente dor. Mas não foi para isso que ele saiu. Então, a alternativa correta é o ultravioleta. Eu vou repetir. O ultravioleta queima e o infravermelho esquenta o ambiente. Ok? Então, ele queimou a pele. Ficou muito ruim. Concordo com vocês que a tirinha está muito ruim para saber se é ultravioleta e infravermelho. Mas a alternativa correta é ultravioleta pela dor que ele está sentindo gigantesca e tem esses tracinhos aqui que queimou a pele mesmo. Então, é só ultravioleta que queima a nossa pele. Então, isso é onda, preste atenção. Nós temos raio gama, que é o que tem a maior frequência de todos, tá? Ionizante, que ele nem vê a gente, ele atravessa a gente. Nós temos o raio X, que absorve o osso, por isso que tem chapas de raio X, né? Nós temos o ultravioleta, é depois visível, estou diminuindo a frequência, visível, depois do visível o infravermelho, nós emitimos infravermelho, se você realizar uma atividade física, parar, você está emitindo muito infravermelho, você aquece o ambiente com isso, tá? Em torno aí de 60 watts de potência, você libera 60 joules por segundo. Depois do infravermelho tem uma coisa que é muito importante, que é o micro-ondas. Micro-ondas é feito por telecomunicação, e micro-ondas também pode ser o forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, gente, o micro-ondas, ele agita partículas de água. Ele entra em ressonância com as partículas de água, a água agita, aquecendo o seu alimento. Tá? Micro-ondas não tem resistor, igual um chuveiro elétrico, que os elétricos têm dificuldade, um bate no outro aquecendo. Não, o micro-ondas é uma onda eletromagnética que joga energia, que ele vai diretamente nas partículas de água que agitam, e aí aquece seu alimento. Esse é o micro-ondas. É uma frequência maior, o forno de micro-ondas tem uma frequência maior do que o da telecomunicação, que é que está no celular. Beleza? Depois do micro-ondas tem o FM e o AM também, muito importante. Tá aí. Essas são as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas propagam quase na velocidade da luz e propagam no gás, no líquido e no vácuo, que é do Sol à Terra, é vácuo, o nosso universo, o espaço inteiro é mais vácuo. Tem poucas partículas a cada 1 metro cúbico. Aqui é outra questão de gráfico, que a Enem ama de paixão, e essa questão é mais ou menos assim. Essa questão foi do Enem de 2017. A epilação a laser, popularmente conhecido como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlar os folículos capilares, para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionando-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina, presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra que a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Qual é o comprimento da onda em nanômetros? Nano é 10 a menos 9, tá? Ideal para epilação laser. Opa, então vamos ver aqui. O ideal, isso aqui é muito importante, para evitar que outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água. Então, aqui é a absorção, mas o comprimento de onda, você não sabe comprimento de onda, velocidade da onda, é a velocidade que a energia transporta, frequência é a oscilação, tá? E o comprimento é a distância de uma oscilação. Então, aqui, ó, distância de uma oscilação. Eu queria falar que a velocidade aqui, normalmente quando é onda eletromagnética, é uma velocidade constante, porque é laser. Laser é luz, infravermelho, é uma onda eletromagnética. Então, quanto maior o comprimento, menor a frequência, porque você tem esta fórmula. Velocidade é o comprimento vezes frequência. Então, se o comprimento, por exemplo, olha, o comprimento aqui está aumentando, a frequência diminui, porque é inversamente proporcional ao comprimento e frequência. Frequência é o número de oscilações por segundo. Ok?
Então, frequência é o número de oscilações por segundo e o comprimento é a distância que a energia andou nesta oscilação. Por isso tem essa forma. Velocidade é o comprimento vezes frequência. E aqui ele falou, ele quer a melanina que absorve muito, mas que outros materiais não podem absorver, senão pode danificar. Então, olha, a água, eu não posso colocar aqui o comprimento da melanina, porque vai ter absorção de água e absorção de oxemoglobina. Olha, 12,5% de porcentagem de oxemoglobina. Os dois, 25%. Então, não pode ser aqui. Tem que ser aonde tem absorção de melanina e não tem das outras duas. Então, a única que eu posso ver que é a análise de gráfico é justamente aqui, ó. Eu vou pôr verde aqui, ó, destacar bastante para vocês. Por quê? Nos 700 nanômetros. 700 nanômetros, a oxemoglobina não tem absorção. E a água nem fica nesse comprimento. E tem uma absorção de 37,5% de melanina. Então, a melhor faixa, o melhor comprimento de onda ideal para esse laser é justamente nos 700 nanômetros, que é a letra B. É uma questão típica do Enem, de gráfico, falando sobre ondas, que é só análise de gráfico. Você não precisa fazer física, se você analisa bem o gráfico. Só interpretar aquela partezinha verde. Qual que tem que ter uma absorção muito boa, que as outras não podem ter? É só 700. Não pode ser aqui, porque aqui vai ter oxemoglobina e melanina. Não pode ser aqui, porque vai ter as duas também. Não pode ser aqui, porque vai ter as três. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Qualquer dúvida, pode falar. Vamos para a última questão do nosso dia e terminar a nossa aula. Feliz da vida sobre ondas. Então, eu trouxe aqui para vocês termologia, elétrica e ondas, que eu tenho certeza que vai cair no Enem. Vamos lá, na nossa última questão. A figura mostra, olha só que quando é questões de ondas e gráficos, ela é mais interpretativa, tá? A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade de energia liberada. Então, essa marca em cinza aqui, ó, olha só o tungstênio, é energia liberada pela lâmpada, óbvio. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano. Então, nós temos aí a sensibilidade do olho humano, que é mais aos diferentes comprimentos de UV e IV. UV, ultravioleta, IV, infravermelho. São as regiões do ultravioleta e infravermelho. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produz boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Ô, galera, questão do Enem, tem coisas que a gente não sabe. Mas você vai pelo contexto. Vai pelo contexto, cara, que você vai conseguir. O que é o contexto? Gente, quais são as lâmpadas que a gente usa hoje? Quais são as lâmpadas que não aquecem? Quais são as lâmpadas que dão um conforto melhor? Hoje, todo mundo está colocando LED. Olha, tem LED aqui. Olha, eu ia marcar LED. Eu não sei nada, eu marco LED. E vamos ver se é LED? Vimos que haleto metálico não sofre muito calor, muita energia. Tungstênio, olha, muita energia. Com certeza o tungstênio não é. Olha o tanto de energia que tem aqui. Meu Deus, tungstênio não é. Libera muita energia. Mercúrio. Mercúrio, na faixa que a gente observa, tem muita energia aqui, ó, nessa faixa e nesta faixa. Então vai aquecer muito o nosso ambiente, justamente na faixa que a gente enxerga. O xenon, tá? Libera energia na faixa que a gente não enxerga, mas libera muita energia. Então vai aquecer o nosso ambiente. Vai aquecer, porque ele libera muita energia aqui. Olha só, muito. A LED, tá, pessoal? Ela é uma faixa que é do espectro visível. Olha, vejam só, no espectro visível não libera tanta energia, porque o visível não libera energia. Lembra? Infravermelho libera calor. Lembra que eu falei do gato? O infravermelho, vou até fazer aqui de novo, só para vocês observarem. Para vocês observarem essa faixa aqui. Ó. Olha. Isso tudo aqui, que eu vou rabiscar, tungstênio, xenon, aquece muito, 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 porque está no infravermelho. Tudo bem? O visível é onde que a gente enxerga. Você pode ver que o ultravioleta, nós temos outros materiais
que vamos falar que é meio que perigoso. Não são tão perigosos assim, mas pode estragar algum material, aquecer, o material fica amarelo por causa do ultravioleta, que é o haleto metálico, tem muito, e o mercúrio, tem demais. Olha, se você tem uma lâmpada de mercúrio, sabe aqueles materiais igual ar-condicionado, você compra um ar-condicionado branquinho, ou um armário branquinho, uma geladeira branquinha, aí depois passa 2, 3 anos e ele fica amarelado? É justamente por causa do ultravioleta aqui. Tá vendo? E o único que não aquece, ele tem praticamente nada de infravermelho. Olha, ele não tem quase nada de aquecer, que é isso aqui, ó, essa faixa. E não tem ultravioleta, que é muito bom. É o LED, que é só a parte visível. Olha, tem muita parte visível. E essa é a parte que a gente vai enxergar. Então, é o LED, galera. É o LED que é a melhor lâmpada de todas, que é a letra E. Então, tá aí. Essas são as questões que eu gostaria de resolver com vocês. Olha só como que ela é bem interpretativa. A parte visível, a parte que aquece e a parte que queima os objetos, né? O branco vira amarelo, que é o ultravioleta. Tá vendo? Mais uma questão que tem infravermelho e ultravioleta, que aquece, que queima, e a relação da parte visível, que é a lâmpada de LED. Tá vendo que a gente pode olhar para o contexto também. Se você não sabe, chuta o que você vê no dia a dia. Pensa no dia a dia. Peraí, se isso for verdade. Tem coisas, galera, que eu já vi no Enem, que era falar assim, qual era a densidade de um lago? Lago tem água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tinha lá a densidade da água 6. Tinha a densidade da água 0,5. E tinha a densidade da água 1,2, que era mais próxima de 1. Era a alternativa correta. Você tinha que fazer uma conta gigantesca. Mas se você ia para o contexto, a densidade da água é 1. Então a densidade do lago, que é a água um pouco mais suja, com uma solução, é um pouco maior, 1,2. Então você tem que ir muito para o contexto. Até para chutar, você tem que pensar. Tudo bem? Então eu termino aqui a minha aula de física para essa questão do Enem, pré-Enem. Espero que vocês tenham gostado. Foi um baita de várias informações. É difícil absorver todas as informações, mas graças a Deus está sendo gravado aí para memorizar depois, para vocês olharem e analisarem o que eu falei. Tudo bem? Muito obrigado. Tá aí, meus alunos. Valeu demais. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Thales. Obrigado, Pedro. Obrigado. Ai, que bom, viu, Pedro, que você gostou. Eu vou pedir o Ramon para poder disponibilizar junto com a dele e da Andréia lá no YouTube, na página dele, né? E aí os outros que não puderam participar ou que quiserem assistir depois, aí o Pedro e o Thales também, se quiserem compartilhar com os demais, fiquem à vontade, tá bom, Gabriel? Muito obrigado pela participação. Obrigado você. Por ter aceitado